É possível relativizar a moral? O certo e errado depende do lugar e do tempo e das pessoas que estão envolvidas? Ou, como propõe o pai em Full Metal Alchemist Brotherhood, vale a pena sacrificar pessoas em prol de um bem maior? Ou será que a relatividade é relativa e a dignidade humana não é algo negociável? Não se pode, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, suprimir esse bem tão valioso para a vida em sociedade ou mesmo do indivíduo? Essas são algumas das reflexões propostas por Full Metal Alchemist Brotherhood, uma vez que a própria essência da Pedra Filosofal é composta de vidas humanas, na qual o ser humano é tratado como objeto para um experimento maior. E será justamente sobre isso que nós iremos ver no vídeo de hoje. Qual que é o fundamento filosófico da Pedra Filosofal e como nós podemos unir isso ao nosso cotidiano ou mesmo aos eventos históricos. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje? Cada vez que eu pego mais referências contidas em Full Metal Alchemist Brotherhood, eu me surpreendo com a profundidade da mensagem filosófica contida nessa obra. E o melhor, ela é transmitida para nós não numa forma maçante, e sim muito bem construída, com um enredo assim magnífico. E de forma resumidamente resumida, nós podemos dizer que o princípio filosófico dessa obra é a obra de Immanuel Kant, principalmente no tocante à dignidade humana e os atos da moral, ou seja, o que é que nós podemos considerar certo ou errado, quais atitudes nós podemos ter perante as demais pessoas. Então, para compreender melhor, vamos definir aqui o que seria dignidade humana. Por dignidade, nós podemos entender aquilo que é essencial, que não é negociável para uma vida bem vivida do ser humano, seja nos aspectos fisiológicos, em comer, beber, dormir, ou mesmo seja nas questões socioemocionais, o convívio com outras pessoas, o sentimento, o pertencimento a uma comunidade. Então, dignidade humana é o ser conseguir viver suas capacidades plenamente. E aqui o Kant vai ter uma lei que conduz a moral e a ética, que se resume da seguinte forma: haja de tal forma que você gostaria que agisse com você. E aqui vai ser o guia que vai nortear todas as condutas sociais. No entanto, Immanuel Kant ressalta que nenhum ser humano deve ser tratado como objeto, como um meio para chegar a algum fim. E sim, nós temos que respeitar a capacidade do indivíduo de raciocinar e fazer suas escolhas livremente, não os tratando como um escravo, objeto, ou mesmo como forma de manipulação social para fazer que as demais pessoas façam o que você deseja. Dito isso, vamos entrar um pouco aqui na obra de Full Metal e analisar do que são feitas as pedras filosofais, que é mediante o sacrifício de várias almas que ficam acumuladas ali dentro daquela pedra, dessa forma eles conseguindo burlar a troca equivalente. Afinal, tudo que um alquimista quer fazer junto com essa pedra filosofal, a tarifa para essa troca está contida ali. Por isso que uma pedra filosofal tem grandes poderes, que os alquimistas ou os homúnculos conseguem fazer o que fazem quase como mágica. Porém, na verdade, a tarifa paga foi a vida de várias pessoas concentradas ali nessa pedrinha. Tanto que no início da saga, os irmãos Elric partem em busca da Pedra Filosofal para recuperar os membros dos seus corpos que foram perdidos lá na tarifa no contato com a verdade e, quem sabe, até ressuscitar sua mãe. No entanto, quando eles descobrem a matéria-prima para a realização de uma Pedra Filosofal, eles se negam a usar esse meio. Eles querem buscar outras alternativas, ou mesmo eles chegam até a se conformar com a perca deles, aceitando isso que aconteceu, em vez de ir atrás dessa pedra filosofal, sabendo que aquilo foi fruto de um sacrifício de várias pessoas. Note que os irmãos Elric estão levando aqui em consideração o raciocínio de Kant, que o ser humano não pode ser tratado como um meio, e a pedra filosofal é justamente isso, pegar várias vidas humanas, sacrificá-las, e dessa forma tendo aqueles poderes ilimitados praticamente.
Outro ponto que os irmãos ponderam é que muita gente já morreu tentando ajudá-los nessa busca. E eles pensam, não queremos também envolver mais ninguém. Isso daqui tem que ser algo nosso. O problema foi nosso, a gente resolve. Não podemos ser responsáveis pela morte de outras pessoas ou mesmo ferimento, entre outras coisas. Tanto que eles tentam partir de forma individual. No entanto, seus aliados compreendem a situação e fazem aquilo porque querem, sabendo de todos os riscos e consequências, e sem contar o fato que todo mundo percebe que tem algo maior e muito mais estranho do que apenas os irmãos Elric perdendo seus membros. Todo o governo está corrompido. Agora pensa comigo, se o princípio filosófico que a obra quer nos trazer é de Kant, no qual, em hipótese nenhuma, o ser humano pode ser tratado como objeto, o vilão tem que ser oposto a isso, concorda? E é justamente isso que o pai e todos os homúnculos fazem. Eles são contrários à ideia de Kant, que tem uma filosofia também chamada de organicismo. Falei certo? Organicismo. Agora falei certo, hein? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Segundo a teoria do organicismo, a sociedade é tida como um corpo, uma vida em si, e os membros seriam os órgãos, as partes dos corpos. Dessa forma, quando a gente está doente, está com câncer, a gente não sacrifica uma parte do nosso corpo para que as demais sobrevivam? A mesma coisa quando acontece com uma gangrena, uma unha encravada e tudo mais. Então, essa teoria entende que cada membro, cada indivíduo é uma pequena parte desse corpo maior. E vale a pena você sacrificar uma parte que está podre e dessa forma conseguindo manter o todo vivo. Afinal, o pai faz o que faz lá com o corpo do Hockenheimer e tudo mais para conseguir chegar até a verdade e descobrir muito mais coisas e superar aquela situação. Tanto que no final ele pergunta ali para a verdade o que é que ele fez de errado, o que faltou para ele. E a verdade diz que o tempo todo ele teve a oportunidade de fazer o certo, não o fez porque não quis. É porque você não acredita em si mesmo. Você apenas se aproveitou do poder dos outros e, apesar de ter nascido de uma pessoa, apenas se agarrou àquilo que chama de Deus. Mas, na verdade, você não evoluiu nada. Aqui eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, mais uma vez de Kant, que segundo a moral kantiana, a gente tem que fazer as coisas porque é o certo, não porque de outros motivos. E a segunda, que a obra aqui trabalha no embate filosófico entre religião e ciência. Será que um anula o outro? Será que um é melhor que o outro? No entanto, esse segundo ponto aqui eu discutirei em outro vídeo. A questão é que a verdade, que seria o ente divino aqui de Fullmetal, entende essas ações de que o pai e todos os homúnculos fizeram como algo ruim, por isso que eles se tornam os vilões. Essa figura organicista, ela é muito presente em vários momentos da história. Posso citar 2 aqui. O primeiro, Grécia e Roma antiga. Eles pensavam dessa forma, que viver dignamente para eles é cada um saber se encaixar onde é o seu lugar e fazendo o todo da sociedade sobreviver. Você acha por quê que quando um bebê espartano nascia com defeito, eles matavam? Porque eles pensavam, todo bebê espartano, e espartiata na verdade, se tornará um guerreiro. Se o cara tem algum tipo de defeito ou uma debilidade, ele não será um bom guerreiro, não conseguirá defender nossa cidade. Então, não merece viver. Vamos sacrificar um em nome de todos. Meu Deus. E o segundo exemplo que eu trago aqui é do próprio nazismo da Segunda Guerra Mundial. Afinal, o que é que Hitler fez para conseguir conquistar ou recuperar a economia da Alemanha? Sacrificou, escravizou os judeus, ciganos, negros, entre outras pessoas. Isso sem contar no discurso amplamente aberto que os nazistas tinham, que alguns membros da sociedade, como judeus, ciganos, entre outros, são como câncer, fazem mal para a sociedade. Então, você matar alguns males para preservar todos os restos não está errado e é assim que devemos fazer. A grande questão é, você percebeu o perigo dessa filosofia? E mais, como é que Fullmetal consegue transmitir essa ideia? Não por menos que depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada e esse órgão criou a Carta dos Direitos Humanos, que
quase sua totalidade, se baseia na filosofia kantiana. Eu diria mais, nossa sociedade ocidental bebe de muito das ideias de Kant, muitas vezes presentes em nosso senso comum. E Kant defendia que tinha que ter uma forma de limitar as ações do homem, para ele sendo a sua moral e a ética. E em Fullmetal Alchemist Brotherhood, essa é justamente a ideia que mostra que as ações humanas têm que ter um limite. Não vale fazer tudo nem em nome da religião, muito menos da ciência. Tem que ter algo que regule isso de uma forma que valha para todas as pessoas. E o fato que eu acho essa obra genial, assim como a filosofia de Kant também é, como nós podemos trazer isso, essas reflexões para o nosso cotidiano. Será que essa ideia da dignidade humana pode ser transmitida e trazer benefícios em nossa vida no cotidiano, não usando os outros como objeto, como fim? Afinal, você já presenciou alguns casos em que pessoas são feitas de objetos, escravas, manipuladas, chantagem emocionais e tudo mais, enganando os demais para ter um benefício próprio ou muitas vezes prejudicando os outros? E você, o que pensa dessa ideia? Você havia percebido essa profundidade em Fullmetal Alchemist? Compartilhe conosco aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você assistiu até aqui, muito provavelmente você curtiu o conteúdo. Então não esqueça de deixar aquele joinha para mostrar que eu estou no caminho certo e trazer mais conteúdos como esse. E também, se você quiser aprofundar, deixarei a indicação de outros 2 vídeos. O primeiro, no qual eu também aprofundo na questão filosófica em Fullmetal, separando as ideias de Descartes e John Locke, unidas por Kant, e o segundo, que eu discuto quais são os limites da religião e da ciência, e como nós podemos fazer uma intercalação entre essas duas formas de conhecimento humano. Então fica assim, para fechar aqui, eu quero fazer a sessão Merchan. Caso você queira uma forma simples e objetiva de ajudar o canal e aprender a desenhar, eu deixo a indicação do curso de desenhos do Money Arts, um curso online no qual você paga uma vez só e aprende a desenhar seu personagem preferido de uma forma bem simples, eficaz e direta. Eu fiz e eu aprovo. Qualquer dúvida, me chama lá no direct no Insta que a gente conversa. Então é isso, minha gente. Queria agradecer a Lilian, a ajuda e a estrutura que ela me dá com o canal como um todo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!